Olá, sejam bem-vindos à nossa live, esse nosso podcast de hoje, super especial, para falar de um tema aí que ainda muitas vezes é um tabu na nossa sociedade, mas as pessoas estão cada vez mais buscando, né, se conhecer, mudar o relacionamento e estão buscando a estética íntima. Então a gente vai falar hoje sobre a estética íntima masculina e feminina. Olha só, o meu celular começou a rodar junto aqui, tudo certo? Bem-vindos a vocês que estão nos acompanhando e também aos convidados super especiais, né? Só para deixar aqui, o Dr. Paulo, que veio com a ideia do pod, né? Ele queria fazer uma coisa diferente, aí a gente já juntou outros especialistas que com certeza vão trazer muito a agregar com a gente, né? Como a doutora Patrícia Oliveira, ela que é expert aí também nessa parte de estética íntima feminina. O Dr. Paulo trabalha muito com a estética íntima masculina. E temos a Tamara, que é sexóloga, expert aí também nesses assuntos e vai apimentar a nossa conversa. Sejam os três bem-vindos. Obrigada. Doutores, quero começar perguntando para vocês aí, falarem um pouquinho sobre esse tabu sobre a estética íntima, né? Principalmente a gente vê que quando a gente fala de estética íntima feminina ainda, tá crescendo muito mais, né, doutor? Eu vi aí, se não me engano, em cerca de 20% aí nos últimos anos, cresceu muito esses procedimentos, cresceram muito, porque a mulher, ela ainda fala mais sobre, né? Eu vejo que os homens também estão buscando a estética íntima, mas é um assunto muito por baixo do pano, né? Então, o que eu vejo no consultório no dia a dia? Nos últimos 10 anos começou a conversar, a se citar o problema ligado à parte, mas não só à estética da região genital, mas também da sua funcionalidade. Os nossos centros, né, de orientação, que são as nossas federações, das federadas das especialidades ou até o próprio CFM, nunca entrou muito nesse assunto. Mas nos últimos 5 anos o negócio bombou mesmo. Então a gente tem uma procura no consultório muito grande, mas não só pela parte sexual, da estética, como a gente tem, né, muito do rosto, que as mulheres procuram botox, ultraformer, irradiesse, enfim, uma infinidade de procedimentos que cada vez está mais no nosso dia a dia. Mas bem menos essa parte de estética, mas mais para funcionalidade. O último ano eu vi crescer um pouquinho essa vontade de ter uma região genital diferente, alguma coisa que eu não gosto da coloração, eu acho que meus grandes lábios eles estão com menos densidade, tem aquela aparência mais de murchinho, mas muito menos ainda por isso, mas muito mais pela funcionalidade. Então, quem tem os grandes lábios muito compridos e que se importa com isso, fica com vergonha, até às vezes não consegue nem ter uma relação satisfatória porque fica com vergonha da sua região íntima, né? Ou a coloração mais escura, ou a perda de urina, que também é um assunto bem frequente e que a gente pode, com o mesmo procedimento, melhorar toda essa parte da mulher. E eu vejo que elas vêm por elas, porque os homens nunca se queixam, né, delas, a maioria dos homens. Nem olha, nem sabe onde fica, né, sabe assim, sabe a entrada e a saída. Mas assim, o que tem no meio do parquinho ali, às vezes nem se deu por conta, mas mais pelas mulheres se sentirem, né, diminuídas frente às outras. Eu vejo que as mulheres, né, elas, como a doutora falou, elas vão por vergonha, por elas, né? Já o homem, né, doutor, não sei se o que eu vou falar é verdade, mas pelo que eu vejo, assim, os homens é mais pelos outros, né? Mas pela competição. Pela competição, que eu sinto essa coisa, assim, que vem da infância, né? Ai, qual que é o tamanho do teu negócio, do teu amiguinho, não sei o quê. Então, eu ouvi muito falar também essa questão de mostrar o volume nas calças, nas sungas, essas coisas, né, doutor? Sim, exatamente o que eu estava falando com a Tamara antes de começar o pod. Tem pacientes que chegam, né, na consulta comentando que eu queria mais volume porque eu vou trocar de roupa no vestiário e tenho vergonha de me expor na frente do colega que vai jogar o futebol, né? Teve pacientes que veio... amigo, mas tem uns que precisam mesmo. Também não vamos tem uns que aí passa assim, que é uma necessidade, né? Daí a gente ajuda, né? Às vezes faz quase um milagre, vamos dizer. Exatamente. E daí tem, assim, vários motivos que trazem eles ao consultório, só que eles são muito mais tímidos, né? Tanto é que eu estava comentando com ela que 90%
90% dos pacientes não são de Chapecó, são de fora. Eles querem agendar em horários especiais e querem entrar num buraco e cair dentro do consultório. Tipo uma burca. Exatamente. Né? Eles são muito discretos e querem isso, né? Então, é uma coisa que a gente vê que tem a procura, mas eles são muito mais tímidos para buscar, né? Mas é mais pela aparência que eles procuram, não pela função. Alguns também procuram, né? Questão para aumentar o tamanho, né? Para melhorar a questão na relação. Exatamente. Mas não por falta de prazer, por exemplo. Não, é mais para aumentar o tamanho na cueca. Então, ou seja, por exemplo, a mulher, muitas vezes, ela pensa assim, satisfazer o marido, como se ele fosse se preocupar com a aparência dela, né? O cara não tá nem aí, ele quer se aparecer pros outros, pro amigo, né? E ele tem uma caminhonete maior. É que muitas vezes a gente pensa, na verdade, que o tamanho influencia, né? Por quê? Porque a gente vive uma masculinidade. Ela tá me olhando de cara feia, meu Deus. A gente vive uma masculinidade. Eu concordo que realmente tem que ter um volume, né? Alguma coisa ali que vá se destacar. Senão pega a pessoa com sono, que nem a pessoa dorme, né? Mas o que acontece? Principalmente na questão masculina, dentro, pra mim, o que cai lá, eles caem muito sempre pensando pelo outro. Exatamente nisso. Eles não fazem por eles. Eles fazem porque é o vestiário que a pessoa vai ver ele sem roupa, ou então a parceria muitas vezes reclamou, ou nem chegou a reclamar, mas citou alguma coisa que ele se sentiu ofendido ou agredido com aquilo, e aí ele vai o quê? Vai buscar por causa daquilo, não por ele. Diferente da mulher. Porque a mulher, como você falou, ela muitas vezes ela vai... Muitas não. 90% das vezes que ela procura por ela. Principalmente pela questão que ou ela não está se sentindo bem, dor, alguma coisa nesse estilo, ou então ela não se enquadrou dentro de um padrão que ela acha que é o certo e ela vai buscar. Mas a mulher, ela vai muito menos preocupada do que o homem. Porque diferente do homem, eu vejo por mim, por exemplo. Quando eles chegam, gente, me procurar, como diz o Paulo, se eles pudessem colocar um saco assim neles, só abrir assim e ninguém vê que eles estão entrando, é isso que acontece. E a mulher não, ela vai tranquila. Só que existe uma outra coisa que a gente também pouco fala, né? Que é aquela questão assim, por exemplo, vamos fazer um procedimento estético masculino. E o quanto bem faz pra minha parceira que a gente... Eles não estão nem aí, eu acho. Ali, né? O quanto que eu estou levando de ajuda para ela também, né? Sem querer, eu tentei melhorar pra mim, mas eu estou ajudando a outra pessoa também a sentir mais prazer, né? É porque eu acho que as mulheres não reclamam muito na hora da relação. Porque como as mulheres, na grande maioria das vezes, procuram um conjunto, né? Cada uma tem a sua prioridade, né? Mas, que seja uma estabilidade financeira, que seja uma pessoa legal, ou enfim... Se o cara tem um órgão mais magrinho, mais tímido, mais anãozinho, elas não vão dar muita bola. Porque o conjunto da obra está satisfazendo. Né? Põe na balança. Põe na balança. A maioria, não estou falando por mim. Eu ia dizer, não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Né? Doutor, mas no caso, assim, quando os homens chegam no consultório alguma vez, eles já falaram que queriam dar prazer para a parceira ou nunca teve essa... A princípio, não. Eles nunca Olha pensam... só. A vida como ela é, uma curiosidade de um paciente... parceiro, enfim, né? Eu tive um paciente que ele é militar, enfim, mora em outra cidade. Veio, buscou o procedimento, chegou super disposto, fizemos. Daí ele, eu quero fazer uma segunda sessão. Daí foi lá, fez a segunda sessão. Daí ele mandou mensagem umas 2 semanas, doutor, minha parceira tá reclamando que tá doendo. O que a gente faz agora? Então, agora quer diminuir. Exatamente. Então a gente vê que ele pouco se importou com a parceira, né, nesse quesito, né? Então é mais para a questão dele mesmo, né, com os colegas, enfim. Eu vou fazer uma pergunta pra Tamara agora, que eu acho engraçado, assim. Por que, Tamara, que os homens se preocupam tanto com essa questão do tamanho? Então, a gente vem, principalmente nós, região sul do Brasil, onde a gente tem uma masculinidade bastante tóxica, né, gente? Onde a gente cobra muitas coisas dentro dessa vertente sexual, né? Nem tanto do sexo, mas da sexualidade em si como vertente. E a gente já vem cheio de preconceitos. Então, principalmente o homem, na cabeça dele, muitas vezes se eu não tiver um pênis grande, eu não vou satisfazer a minha parceira.
E aí aquela história assim, nem todo pênis grande satisfaz a parceira, porque muitas vezes o pênis grande ele não sabe nem utilizar. Mas a minha cabeça me conta que eu sou homem, eu tenho um pênis grande e eu faço o que eu quiser. Eu sou mais macho, eu me empodero mais perante isso. Então, essa cultura acaba levando a muitos, inclusive, casos de assédio, estupro. Por quê? Porque eles se acham meio que donos da situação, né? Mais uma vez eu torno a dizer, a gente não pode generalizar, né, Patrícia, como você falou, porque não são todos. Mas essa vertente muito tóxica do masculino que a gente vive, ela ainda interfere bastante. E a doutora Patrícia já falou várias vezes, né, inclusive em outras lives que a gente fez, que eu nunca esqueço que ela fala assim, pouco importa ali se é o tamanho, se não é o quê. Pra mulher, ela sente tesão quando o cara começa lá lavando uma louça. Como é que você falou? Eu nunca vou esquecer dessa. Lavando uma louça, preparando um uma conjunto, comida, né? Botando roupa pra lavar. Claro, porque é um conjunto. Se tu acorda de manhã. Essa semana eu tive muita discussão no consultório com essa sobrecarga de atividade que as mulheres têm, desde sempre. Então, hoje eu vi um filmezinho no Instagram que eu fiquei muito possuída. Porque assim, o que a gente tava comentando, né? Como é cansativo porque tu acorda pensando no teu trabalho, mas aí tu tem que pensar na merenda do filho, se o uniforme tá limpo, o que tu vai fazer de almoço, se vai ter coisa pra janta, o que falta na geladeira. Tu tem que ter essa visão, né, global. Aí tu chega de noite, que tem uma coisa que me deixa enlouquecida, tu chega de noite cansada, o teu marido também tava trabalhando, ele sentou, mas eu me cansei muito do trabalho. Se eu tivesse que me cansar só no trabalho, eu estava descansada. Tava ótimo, porque teve né? toda essa linha de pensamento que os homens não se dão por conta, a maioria dos homens não se dão por conta que a gente tem que fazer e que isso é exaustivo, porque é um trabalho que ninguém nota, só nota quanto falta. Né? Olha só, agora você falou uma coisa muito legal, porque amanhã eu tenho um evento fora da cidade e o meu tema é amanhã, por causa de uma pesquisa muito recente que tem falta de prazer devido à dupla jornada das mulheres. Se fosse só dupla, tava fácil também, é tripla ou quádrupla, né? Aí hoje eu vi um filmezinho que a guria editou o filme, né? Num perfil que eu nem vou dizer. E ela acorda às 4h20 da manhã, aí ela passando base, uma maquiagem bem leve, uma roupa tipo Mulher Maravilhosa dos anos 40, com um vestido soltinho com um cintinho. Aí ela faz um pãozinho, ela faz panquecas, ela pica as frutas, não sei o que. Aí ela senta e lê um livro durante 15 minutos, porque eu vi ali que ela vai botando o reloginho. Aí ela acorda a família, com um beijo, o marido com os filhos, para as 10 para as 9 estarem todos saindo de casa. E ela, que ela faz de manhã perfeita, ela acorda, o marido acorda os filhos. Vai se catar. Mas ela trabalha? Como é que vai querer? Não, o trabalho, mesmo que seja dona de casa. Não importa. Mas ela acorda às 4h20 para a família sair às 9h. E ela tá impecável. Tá? Tipo assim, olha, eu sou o retrato de uma pessoa dedicada. Essa pessoa vai de noite, o que ela vai fazer? Ela até vai ter relação, mas ela vai também fingir da mesma forma que ela fingiu se maquiando e estando perfeita o dia inteiro. Exato, na aí verdade ela finge dia de noite, sequência. que vida é essa? Qual o propósito da vida da pessoa? Não que eu seja contra, eu adoro a estética, eu acho que a gente tem que melhorar coisas que nos incomodam. Mas a busca é essa de uma perfeição enquadrada, isso me incomoda. E uma outra coisa que eu vejo muito que acontece, não sei se para vocês, mas cai muito assim, é essa perfeição que vem da internet. Exatamente isso. Buscar, eu quero ter aquele bumbum daquele jeito, eu quero ter aquele lábio daquele jeito, porque eu vi que a tal pessoa faz isso. Primeiro que a gente precisa lembrar que a internet nem sempre é o verdadeiro, que é isso que você está falando. A pessoa consegue se manter o dia todo dentro daquele padrão ali? Não, dificilmente. E aí, quando você vai falar para uma vida real, por exemplo, de prazer, né? Vamos falar de um casal, indiferente de ser homem ou mulher, seja lá como for. Como que eu me porto perante isso? Né? Porque eu vou continuar me comportando como essa mulher perfeita que amanheceu, fez todas essas coisas aí? Ou eu realmente vou viver? Eu vou sentir prazer e vou também proporcionar prazer. Como que é isso? Eu sou capaz disso? E dentro dessa perfeição que a gente vem vendo hoje dentro da internet, as pessoas vêm vivendo um mundo onde elas querem apenas mostrar uma vida perfeita, sem se importar com o que elas estão sentindo. Não sei se para vocês também... Não, eu acho que tem tudo a ver. E uma coisa que eu pensei agora quando o Paulo falou, né? Dessa coisa muito de aumentar a espessura também, né? E que para algumas mulheres, tem mulheres que não gostam de órgão espesso ou muito grosso, querem um órgão mais fino, porque elas, sei lá, viram várias chaves que não são interessantes, né? Sabe o que eu fico me lembrando disso? Um cara que faz isso, que não se importa com o que é parceira, é aquele mesmo cara que fica se olhando no espelho, né? Claro. Até finalizar. Eu o cara sou... que tá aqui, ó. Aqui, assim, acho que esse ângulo não ficou bom. Vamos virar lá da cama que eu fico melhor na esquerda.
Não dá, tia. Não aguento. Paulo, tu atende muita mulher, né? Paulo trabalha com estética e ele atende muitas mulheres. E o Paulo também faz procedimentos no bumbum. E as mulheres que vão te procurar, assim, quais são as principais queixas delas? Você percebe que elas olham muito para elas ou o que o parceiro pensa sobre elas? Então, é exatamente o que a Tamara e a Patrícia estavam falando. Elas trazem fotos de Instagram pra gente. E falam, e aí, consegue deixar assim? Então, elas já trazem uma pressão muito grande, né? Que é vendida do Instagram. Elas querem um corpo perfeito, né? E daí a gente tem que situar a paciente que cada corpo é um e cada corpo reage de uma forma. E a gente nunca pode garantir resultados, né? Mas sim dizer que vamos tentar chegar, né, no que é simétrico para o corpo dela. Então, elas vêm muito com essa referência de Instagram. E a gente tem que desconstruir isso dentro do consultório, né? Porque por mais que é um procedimento estético, né, tem ali os estimuladores, preenchedores, enfim, que melhora a autoestima, questão psicológica, mas só que o objetivo principal, que é ficar igual uma mulher de revista, isso aí a gente tem que ir cortando. Isso é pra tu, né? O cabelo, o nariz, tu não consegue fazer. O padrão, né? E ainda que um bumbum japonesa. Tu não consegue deixar um bumbum japonês, um bumbum de uma mulata. Anatomia é diferente, né? Como, né? A bacia, a anatomia. Mas isso que tu falou, né? Elas chegam com uma referência do perfeito, mas as maiores reclamações delas, assim, nesse caso, as mulheres, tu sente que elas não são satisfeitas por elas, né? Pela autoestima delas, ou é pelo que os outros, ou pelo padrão de beleza, ou pelo que o parceiro está falando? Normalmente, a maioria das vezes, não é por elas. Não, é sempre querendo ser igual, melhor do que a amiga. A referência é sempre a amiga, né? A amiga fez, ficou maravilhoso, eu quero fazer também, né? A gente trabalha na inveja, né? E daí a gente tem que situar a paciente, né? Porque a anatomia dela não é igual à da outra, né? E sim, a gente pode até tentar ali fazer um trabalho, mas que entregar o resultado igual a gente não consegue. O teu percentual maior feminino é qual procura? Feminino é para procedimentos de glúteos. O doutor, ele trabalha com uma técnica para tirar as celulites das mulheres. Perfeita técnica. E essa técnica, esses dias eu conheci o Paulo, né? Nós conhecemos através disso, né? E é muito engraçado, porque tive algumas amigas que fizeram, né, o procedimento lá com você e elas saíram de lá, o mais engraçado, né? Uma delas deve estar vendo a live aí. Ela saiu de lá realizada. Por quê? Porque ela é uma mulher de lipo, de abdômen, de vários procedimentos estéticos, de academia praticamente todos os dias. E o que acontecia? E ela não conseguia realmente chegar no padrão do bumbum dela que ela queria. Depois a gente fala sobre. Mas, tu sabe. Mas assim, o resultado que ela obteve, para ela, valeu mais do que uma cirurgia plástica. Por quê? Porque todos os procedimentos que ela fez, que era muitas vezes para agradar o outro, não tinham satisfeito tanto a autoestima dela como aquele, porque ela queria há muito tempo tirar aquela celulite do bumbum e ela não conseguia. Então a barriga não tinha mudado nada, a lipo não tinha mudado nada, mas quando ela foi e mexeu no bumbum dela, aquilo para ela foi o auge. Porque era o que ela queria realmente, né? Era o que ela realmente queria. E aí, mais uma vez, não era uma coisa tão invasiva, porque não é um procedimento assim tão, Sim, né, tão invasivo. E satisfez ela de um jeito que foi muito engraçado. Aí ela falando, meu Deus, em vez de eu ter feito não sei o que lá que eu fiz, eu devia ter feito isso antes. Eu falei, tu não conhecia? Como é que tu ia fazer? Não, e a gente vê o que realmente desagrada a gente. Exato. E outra coisa que o doutor tá fazendo também é os preenchimentos de bumbum, né? Sim. Tanto para mulher quanto para homem, né? Também procura. Vou dar os glúteos maiores. Até panturrilha tem gente que procura. Né? Preenchimento de panturrilha. Sim. Pra dar definição de panturrilha. Eu quase fiz as minhas. A primeira vez que eu vi foi com um ator, o Luiz Fernando Guimarães. Ele fez tórax há muitos anos atrás. E panturrilha, me lembro que foi, meu Deus. Olha só. Pra dar aquela definição, né? Os homens odeiam malhar pernas, né? Então eu já preenchi a minha, daí queria preencher a panturrilha também, pra só trabalhar daqui pra cima.
E nessa questão, Paulo, por exemplo, quando você pega aí um homem que foi para fazer um aumento peniano, vamos usar aí, né? Podemos falar, né? Claro. Agora que eu me lembrei que às vezes foi para fazer um aumento peniano. Esse homem, qual é o pós dele? Como que ele volta? Eles sempre voltam, né, super macho man. Porque a gente consegue mexer na espessura, né, e também aumentar no tamanho flácido. Então, assim, você convive a vida inteira, né, com aquele problema, você olhando no espelho, e você conseguir fazer um procedimento ali que é relativamente simples e rápido, e um pós relativamente tranquilo. Então, eles saem bem felizes, voltam felizes também. E sempre querem fazer mais. E é um bioestimulador, né? Depois de um Sim. tempo, ele vai ter uma regressão. Sim, tem tanto os permanentes quanto os temporários, né? E que é uma vantagem, se for pensar, porque se a pessoa se desagradou, né? A pessoa tem um tempo para ver, não, é isso que eu quero. Ou não, Mas é a isso maioria que eu não se quero. desagrada. É que nem botar prótese de mama, né? Exato. Dificilmente tu vê uma mulher que... Que não goste. Não Eu volta. tenho duas, mas meninas que botaram muito cedo. É uma coisa, pô, uma menina assim de 15 anos colocar Não tem prótese nem de mama. noção ainda, Não tem né? noção, mas depois chega no nos 20, né? eu não gosto porque me deixou gorda, porque não sei o quê. É. Sabe, não, tem que ter não tem uma regulamentação assim, Um né, de idade. limitador Não. deveria ter, né? Não. Tem que a assinatura dos pais, pode fazer. Doutor, tem algumas perguntas aqui. Eu tenho autoestima baixa por conta do tamanho do meu amiguinho. Na relação sexual me incomoda. Esse procedimento me ajudaria? Depende, precisamos avaliar. Porque também tem as contraindicações, né? Não é todo paciente que está apto a fazer um procedimento desse. Né? Mas ele, com certeza, né? Se a insegurança dele, nesse caso, é o tamanho, se Sim. conseguir fazer, vai ajudar, né? Com certeza. Tirar a insegurança. Talvez muitas vezes o relacionamento é muita questão de segurança, né? Na verdade, aí vai estar mais dando autoconfiança pra ele mesmo do né? que outra coisa qualquer. Então, assim, a partir do momento que eu vou tratar essa autoconfiança, eu vou pra uma relação sexual muito Isso é verdade. mais... Isso é Claro. verdade. Tive um caso de um paciente que ele é casado há uns 15, 20 anos com uma parceira. E ele evitava fazer sexo com ela porque tinha vergonha de ir lá, né? Porque o tamanho do órgão, enfim, era muito fino. E daí ele estava assim, a ponto de se separar porque ele estava com vergonha da mulher. Meu Entende? Deus. E daí ele, enfim, fez o procedimento e toda semana tem agora. Um retoque. Então, Tem sexo em casa. ele, nossa, inovou, enfim, cortou cabelo. Então, assim, muda toda a questão da autoestima, né? Tu vê como uma coisa muda toda a outra, né? É como uma pessoa que vai emagrecer, a pessoa que quer correr. Aí para correr ela precisa arrumar alimentação, ela precisa se hidratar mais, daqui a pouco ela mudou um conjunto. Então a pessoa que não está se sentindo bem, que não consegue expor o seu corpo, não consegue dizer o que gosta de fazer na hora da relação sexual, né? E eu acho que assim, ó, isso é tanto pro homem quanto pra mulher, né? Porque assim, pensa, tu falou antes ali, por exemplo, sobre os lábios, né? Quantas mulheres que não gostam mesmo da sua região íntima porque ou tá muito murcha, né? Eu tô envelhecendo, eu tô enrugada, tá mole, Mas tá sabe não que sei isso é o o que os homens menos reclamam, porque eu vejo quando elas vão O fazer homem, ela comigo, mas quando elas a vão fazer mulher- comigo, quando elas vão fazer, elas falam assim, ai, coisa boa, agora eu posso botar uma calcinha, não fica aquele volume, Exato. eu não preciso dobrar meus lábios para poder ajeitar na calcinha. Meu, até isso? Aham. Tem tão grande assim? E diz que os maridos ficam assim, ó. Tem Os maridos sim. ficam, mas não tira os beicinhos dela que eu gosto. Muitas vezes pra ela é uma coisa que incomodava muito essa mulher. Outra coisa que a gente fala hoje em dia, e isso eu pego muito em palestra, gente. A mulher que reclama por causa da roupa de academia, principalmente a mulher, né? Porque aí acaba que a roupa de academia, a roupa super justa, faz o que com o corpo dela? Molda, define, mostra, né? E aí elas se sentem incomodadas com aquilo. Ou então, fora do padrão. Mas é o grande lábio volumoso, o pequeno lábio volumoso, ele mostra muito, né, na roupa da academia. Fica, a gente... Sim, fica exposto, e às vezes né? machuca, Tem mulher que gosta. E às vezes machuca. Tem mulher fica que ali gosta. com volume na Mas tem perereca. mulher que sofre dor, né? O contato A dor? Esse dia eu machuca. fiz uma ninfa, uma guriazinha, bem novinha. Nem a mãe dela sabia como é que era, porque ela não ficava nem sem roupa na frente da mãe. Olha só. E a felicidade da guria depois. E, doutora, no teu caso, assim, né? No masculino, a gente já percebeu que é mais realmente essa questão mesmo de sexualidade, né? Questão do homem também ali, dessa questão de
competição, né? Da sua própria autoestima e tudo mais. Mas a mulher, quais são as procuras delas maiores, assim? É essa questão de dor, é o quê? Eu assim? vejo mais a funcionalidade. Funcionalidade. Eu vejo os pequenos lábios redundantes, né? Que a gente faz a nefroplastia. A sensação de que está entrando ar via vaginal. Aí a gente faz o laser para melhorar essa sensação que a vagina está mais fechada. Incontinência urinária, também a gente usa o laser para incontinência urinária, melhora bastante. A grande maioria. Eu tenho muitos casos também de idosas que têm o líquen, que é uma alteração de pele por causa da deficiência. E chegam assim, aí são as mais velhas que têm vergonha, então elas chegam já com lesão, com ferida. Aí tu tem que fazer umas sessões mais suaves, às vezes tu não consegue fazer uma sessão inteira até conseguir melhorar a pele. Fazer um drug delivery junto, fazer algumas coisas de medicação junto para melhorar. E qual laser que tu usa? Eu uso agora no consultório, eu tenho uma radiofrequência direto. Olha só. Porque a radiofrequência na pessoa mais idosa, na pessoa que está com a vagina mais sensível, ela é um dolor. Né? E é um procedimento rápido, indolor, eu não preciso de anestesia. Né? Eu tenho para fazer também como se fosse um microagulhamento, que é o Frax. Mas eu indico bem menos. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer o microagulhamento, né? Para fazer um clareamento, eu só posso fazer de um determinado tipo de pele. Sim. Não consigo fazer com todos os tipos de pele. Porque senão eu posso piorar a situação, né? E com a radiofrequência é super tranquilo, porque eu consigo fazer com todo mundo, consigo associar a drug delivery junto. Olha aí, pessoal. Só que isso é uma coisa muito legal a gente falar, né? Que fala em radiofrequência, parece que é um procedimento comum, muito pelo contrário, né, Patrícia? É um procedimento muito cuidadoso e que tem que ter muita noção. Então, a gente acaba chamando tudo de laser, porque é difícil explicar para as pessoas que são comprimentos de onda, o que é. Então, dá muito trabalho, né? Então, para evitar fadiga, a gente acaba chamando tudo de laser. Ah, o laser para fissura mamária. A gente chama de laser, mas não é laser, é um LED. É para cicatrização. Então, esses aparelhos que eu consigo botar no meu dia a dia para várias coisas, para pós-parto, para pós-cesárea, porque acelera a cicatrização. Então, são de uso prático no consultório. Mas que, mais uma cândida vez, de repetição, tem que saber fazer, tem que ser um profissional super qualificado. Eu vou te contar o que está acontecendo. Tem muita gente da área da saúde, agora todo mundo da área da saúde para fazer tudo. Ah, eu sei bem disso. Né? E aí eu tive uma paciente que veio do interior, falando que fez o laser, que na verdade foi uma radiofrequência, de 3 em 3 dias por dispareunia, por dor na relação. Ora, se o ciclo, o laser estimula o colágeno e demora 20 dias para tu ter um retorno, por que tu tá fazendo de 3 em 3 dias se não é para arrancar dinheiro da pessoa? Não tinha, sabe o que ela tinha? Qual era o problema dela? Neuralgia. Era uma dor de origem neural, nervosa na entrada da vagina, que eu tratei com pregabalina. Tipo, não tinha nada a ver com laser. Eu disse, olha, eu podia tirar dinheiro de você também, mas eu não vou fazer isso, minha senhora, porque a senhora vai melhorar, vai conseguir ter relação. Ela conseguiu ter relação. Então, as pessoas estão indo, não sabem medicina, não sabem clínica, não sabem ver os sintomas, conversar com a paciente e enfiam estética em tudo, achando que vai resolver o problema da paciente. E tem muita coisa por trás disso, né? E isso é uma coisa que está sendo muito comum, né, gente? E é triste a gente falar sobre isso, porque assim, ó, eu, por exemplo, nós estávamos falando com o Paulo, eu não toco na pessoa, o meu papel não é tocar na pessoa, e as pessoas têm que ter consciência disso. Mas quantas pessoas que passam por outros profissionais, fulano me fez isso, fez o laser, eu fiz isso, para dispareunia, por exemplo. É comum, às vezes, uma pessoa da área da estética que não tem noção nenhuma da área íntima, não estou falando um profissional médico, alguma coisa, estou falando, às vezes, que não tem realmente conhecimento, está fazendo agora o procedimento estético. Como se fosse melhorar tudo. Como se fosse melhorar tudo, como se fosse melhorar uma dispareunia, como se fala. Pensa, ou fosse salvar um casamento, né? Eu falo para as pacientes, mas isso vai melhorar a minha libido. Minha senhora, a libido não é só isso. A libido é um conjunto de coisas. Ela é o seu marido não vai ficar mais bonito, ele não vai ficar mais simpático, ele não vai lavar a louça, porque ele vai fazer o laser. Tem um conjunto de coisas por trás disso, né? Tem mais uma pergunta aqui, acho que é para você também, doutor. De homem, Joel Padilha. Muito bacana, algumas curiosidades. Qual o tempo médio para fazer o procedimento? Sei que varia de caso para caso. E qual é o tempo de recuperação? O tempo para realizar o procedimento dura em média de 30 minutos, 30 a 45 minutos. E de recuperação, 7 dias. Sem fazer atividade física, né? Tem que usar um curativo específico. E massagens regulares. E sem sexo? Também, por 7 dias. Mas, gente, meia hora. 30, 45 minutos. Muito fácil e prático.
E os seus procedimentos também são mais ou menos... Depende do procedimento, Mas né? vai depender, né? Porque tem desde o peeling demora um pouco mais, pode demorar 1 hora, ou só o clareamento associado ao laser é um pouquinho mais rápido. Quando a gente faz radiofrequência interna para melhorar a hipotrofia, que a gente fala que é quando a vagina está muito seca, é um procedimento. Se a tua queixa são os grandes lábios que estão mais murchinhos, é um procedimento que demora um pouquinho mais. Às vezes a gente associa também o ácido hialurônico. A incontinência urinária, quando é só o laser, é 20 minutos, mas quando tem que associar o fio de PDO para melhorar a continência é outro. Meu Então, Deus, quanta coisa ali, né? muita Das coisa. mulheres que pode fazer. Muita coisa. E do homem, além de engrossar ele, doutor, dá pra fazer o que mais? Clareamento tem busca masculina? Não tem. Não, mas É mais peniano mesmo que eles querem, né? Ao engrossar o pênis. Tem também o escrotox, que também a gente pode fazer, né? Que é aplicar toxina botulínica para relaxar os músculos que contraem o cremaster, né? Uhum. Mas também a procura é bem pequena, é mais para engrossamento peniano mesmo. E também não sei como que fala, as bolas. Como é que é? O Saco saco escrotal. escrotal. Também pode preencher lá? Pode deixar ele maior? Pode também, pode ser preenchido. Mas eu pensei que ia ter um pouco de clareamento perianal, não tem? Eles Eu não também procuram. pensei que teria. Não Não tem procuram. procura. Ou até o laser, porque às vezes a hemorroida externa, fica aqueles plicomas, aquela parte aí em Sim. volta perianal mais cheinha, que às vezes fica feio. E tu pode fazer a radiofrequência para melhorar, porque ele diminui, ele melhora a vascularização. Mas mais uma vez é o quê? A cor não me incomoda. Me incomoda o É a tamanho. função. É a função. É a Exatamente. minha masculinidade Eu está já me muitas incomodaria vezes. com a cor. Eu Mas a também. cor o quê, As assim? mulheres são Vocês mais dizem? Escurece a região. A virilha escurece. escura. As mulheres olham isso. Sim. Os homens não. Os homens não ligam. Mas que pode. Paulo, e tu teve já algum caso de rejeição do produto? Alguma vez já aconteceu alguma coisa? Não. Não, bem tranquilo. Tu usa ácido hialurônico ou tu usa também alguma outra? Eu uso o ácido hialurônico e o PMA. E aí agora a pergunta que não quer calar, minha gente. Hum. E quantos centímetros? Consegue Quantos aumentar? centímetros o Paulo consegue aumentar? Olha, isso varia bastante, tá? Mas assim, a gente dá ali uma previsão de 3, 4 centímetros de circunferência. E o tamanho no estado flácido de 1 a 2 centímetros. Dá um baita volume na cueca. Mas pensa bem, quem tem um embutido, Nossa, de uma verruga vira uma salsicha da Mônica. Tá? sim. Já é um resultadão, né? Então tá tudo bem. uma né? mini cenoura. Eu fico imaginando. Tamara. Eu não fico imaginando, isso eu tô falando. Tamara, Quero e deixar bem claro. o que o tamanho muda, assim, na relação, né? Tu falou que às vezes o tamanho não implica muito e tal, mas assim, ó, quando é muito pequeno, como é que eles fazem daí pra transar? Eu fico pensando às vezes, né? Se ninguém Mas gosta acho que de depende pinto do tipo pequeno. de orgasmo da pessoa. Então. Tem gente que gosta de pinto pequeno, eu conheço. Tipo assim, Elas existem, não sei de Porque eu ia... Elas Porque normalmente a mulher não gosta de pinto pequeno, né? Então você lá, e daí a primeira pergunta, pinto, como é que é o negócio lá? Assim, tudo bem, tem umas que não gostam de muito grande e tal, né? O tamanho normal. Mas quando ele é muito pequenininho, daí o que faz? O que a gente precisa lembrar, antes de mais nada, que nós, mulheres, o nosso clitóris, ele é externo. Não necessariamente precisaríamos de uma penetração para sentir prazer. Pela lógica, né? Tá aqui a gineco que não me deixa mentir isso, né? Mas o que a gente sabe? Que nós, mulheres, também temos uma cobrança quanto ao tamanho. Sim, não adianta dizer que não. Um pênis minúsculo, muitas vezes, vai mexer com nós mesmo. Então, vai dizer, ele pode estar me satisfazendo na fricção, por exemplo, no atrito, mas e quando ele for me penetrar, como vai ser? Então, normalmente, a mulher que ela tem um parceiro que tem pênis pequeno, ela acaba se adaptando a outros estímulos de sexo. Por quê? Eu não posso necessariamente deixar, porque nem todo mundo vai acabar um relacionamento pelo tamanho do pênis. Então, o que vai acontecer? Eu preciso me adaptar a outros tamanhos de pênis, a outros estímulos e me adaptar ao pênis que eu tenho, que é aquilo ali. Óbvio, mais uma vez a gente falando, tem mulher que não vai aceitar, porque para ela realmente precisa ter um pênis maior, mais grosso, né? Mas nem todas as mulheres vão sentir isso. É porque depende qual é o teu orgasmo principal. É clitoriano, é ali no ponto G, é no ponto C, né? Que é quando bate no colo do útero. Qual é o estímulo, né, que leva Tanto que você a senão não sentir, teriam né? relações homoafetivas entre mulheres. Exato.
Tu pode também usar um brinquedinho E a gente sabe que com Duracell. que hoje em dia, por exemplo, as relações entre mulheres são muito mais... Os números são muito maiores de orgasmo entre mulheres do que relações... É porque as mulheres se conhecem. Exato, E normalmente o homem, ele não tá nem aí. Eles não pensa nos outros pontos de prazer das mulheres, né? Não tem beijo. Se o beijo é Tem ruim, troca. nem dá. E outra coisa que falando sobre o tamanho do pênis ainda, é uma coisa que impacta muito o visual. Então pensa, eu tô num relacionamento onde eu não conheço aquele parceiro, vamos dizer que seja um ficante. Vamos pensar assim. Principalmente a mulher, ela muitas vezes, ela não quer manter vínculo com aquela pessoa. Por quê? Porque o tamanho para ela é uma obrigação de ser maior do que aquilo, então não me serve. Mas daqui a pouco aquele cara, ele faria ela levar um estímulo de prazer tão grande que seria muito mais prazeroso do que alguém que realmente tem um pênis enorme e que não saberia utilizar. Então, o quanto que é importante esse conjunto que a gente fala que não é apenas, como tu falou, é o beijo, é o contato, é a troca que tem. E aí sim, ou como você vai friccionar, como você vai lubrificar, como você vai beijar, vai lamber, sei lá, fazer o que vocês quiserem. Mas assim, essa cobrança que elas têm, muitas vezes é mais delas, aí vamos falar de nós mulheres, né? Por um tamanho. E quando? Mas agora, sem falar no tamanho, falar na cara do piá. Tem uns piá que tem uma cara feia demais. Tu consegue arrumar a cara também? Porque tem uns que parecem uns cogumelos. Gado. Agora eu entendi. Tu consegue arrumar a cara também? Cara do piá, Consegue, ele não é faz porque é botox, Mas aí faz... tu olha assim, tem uma coisa que é desproporcional. Tu fica, pelo amor de Deus, minha senhora, amanhã eu tenho que acordar às 7 horas. Não vai dar. Não vai dar porque é muito feio seu pinto. Ah, a cara do pinto. Claro. Eu pensei a cara da pessoa. Nós piá, duas, eu acho que nega. entendemos. Eu sou inocente. Mas tem uns que tem uma... Mas a cabeça do negócio é feia. Existe umas coisas diferentonas, assim? Então, tem a questão do preenchimento, mas é muito arriscado. Eu não gosto de fazer. Que é mais Na pra- cabeça do pra fazer pinto. O O conjunto molde. da estética. né? Eu não faço glande por conta da circulação, né? Enfim. Quantidade, né? De sangue que É, passa ali, né? É não. bem mais complicado. Mas assim, É tem... da sorte pro azar, né? Tem literatura que mostra que tem preenchimento, enfim, mas a taxa de complicação é maior. Na glande. Mas tem gente, por exemplo, que se quiser fazer... Eu tu não faço. faz, mas tem gente que pode que faz. Tem gente que faz tudo, minha senhora. Exatamente. Faz cada coisa. no mundo. Exatamente. Mas Pra na aumentar glande, né, a ponta Paulo? lá em cima. A glande. Ou a parte outra é muito fina e a ponta é muito grande pra dar uma... Tipo, que nem a Uma cara da gente. estética, colocar é dentro do... Isso, um lifting. uma harmonização. Uma Entendi. harmonização genital, em vez... E no geral, assim, como é que funciona? O procedimento? O teu procedimento ali pra engrossar, pra aumentar ele, enfim. A gente faz 2 pontos de entrada na base do pênis, na lateral, né? Por conta da anatomia, uma região de segurança, né? A principal artéria, ela passa bem no meio do pênis, que é a artéria dorsal. A gente faz 2 pontos de entrada na lateral e acessa ali a fáscia de Burke bem rente, né? É uma película que a gente sente, né? Friccionando com a cânula, a gente sabe que está no plano correto. A gente angula a cânula e faz o preenchimento das laterais e depois joga só um pouquinho no dorso do pênis ali para deixar um Czinho. Aí tu tem que massagear que nem a gente faz no rosto. Exato. É porque o produto, né, ele tem Ele tendência molda. de se acumular, né? Eles têm atração um pelo outro, então eles fazem pontos de acúmulo. Então por isso que a gente orienta a massagem, porque daí na massagem a gente consegue fazer com que o produto se espalhe e fique ali bem simétrico o tamanho. Uhum. E doutora, como as meninas até estavam falando antes, né, dessa questão de segurança, que hoje tem profissional fazendo de tudo, né, qualquer profissional da saúde faz tudo. É importante fazer com o médico, porque tu acabou de falar que tem uma das principais veias ali, passam ali isso. Nos pontos laterais é onde tem É mais seguro. Mas então, tipo, por isso que é importante fazer realmente com um médico que entende do assunto, né, porque é perigoso se Claro, dar complicações, claro, né. A gente tem casos aí de necrose, né? Tem uns casos que circulam nos grupos, né? Que a gente tem. Enfim, Lembrando que complicações todos podem ter, né? Sim, Exatamente. mas eu a gente digo da faz alguma segurança, coisa, né. Ninguém está isento de Claro. complicações. Isso. Mas quanto mais você pode diminuir, né? Esse Desde uma boa limpeza, uma asepsia, uma antissepsia, isso aí tudo é prevenção. Né? Às vezes é melhor a gente fazer em menor quantidade as coisas e fazer mais sessões Exatamente. do que a gente pegar e vou
Exatamente. Esse ponto também, saber a quantidade correta, proporcional ao tamanho do pênis. E eu sou muito conservador. Então, eu não faço o que o paciente quer. Prefiro que ele volte 2, 3, 4 vezes até a gente chegar no objetivo. Mas querer fazer milagre em uma sessão, não existe isso. Entende? Então, isso eu gosto muito de alinhar a expectativa do paciente, né? Porque ele chega ali sempre com um protótipo. Eu quero isso. Né? Então, a gente desconstruir isso aí, dizer para ele que pode ser possível, mas em etapas, traz muito mais segurança para nós e para eles. Né? Porque eles procuram estética. Né? É o externo. Então, a gente fazer algo ali voltado para a estética e dar um problema, vai mexer mais ainda com a autoestima dele, né? Então, tem vários pontos ali que tem que ponderar. Deixa eu fazer uma outra pergunta, doutora. Tem muita mulher que quer, como é que eu posso dizer, diminuir ali, que acha que ela é muito gordinha e tal, né? Mas também tem mulher que quer deixar o capô do Fusca, como fala lá, maior, deixar maior. Nunca tive ninguém. Elas querem só diminuir. O capô do Fusca é é. Nunca vi não, é porque tem aquelas mulheres que tem o capôzão, né? Que é mais inchadinha. Eu pensei que tinha pessoas que queriam também preencher ali pra deixar maior. Não, elas querem diminuir. Mais preencher os grandes lábios, porque eles começam a ficar mais murchos. Ali sim. Tu vai envelhecendo. No ladinho. Tu vai perdendo substância. Os lábios ali. Mesmo, né? Aí fica mais os grandes lábios com mais... que nem o orelhinho assim. É porque daí tem umas que eu entendi. E tem mulher que não tem, né, mesmo. Já tem bem pouquinho, né? Tem mulher que tem quase nada. E aí tu consegue deixar a vagina com os grandes lábios mesmo. Aí tu consegue deixar os grandes lábios que nem uma bochechinha mais bonitinha. Assim, que nem, sabe quando faz aqui, coloca preenchimento de bochecha pra ficar mais bochecha mais bonitinha? Imagina tu colocando ali pra deixar mais salientezinha. Não dá aquele aspecto de envelhecimento. Porque já basta o teu pentelho branco, né, minha senhora? Pentelho branco já é uma araquerida da relação. Calcinha bege, pentelho branco, tu caga a tua vida. Pelo amor e aí a de coisa Deus. murcha, aí tu corta os pulsos, faca de ceguinha. Aí tu dá uma preenchidinha ali. Tu falando agora nos pentelho branco, me veio uma coisa pela cabeça aqui. Coisa na cabeça. Não, me pensei que qual é as idades que mais procuram, né, esses procedimentos dos dois lados aí, homem principalmente. Mais 30 anos. Porque os novinhos, eles ainda são seguros, né? Eles têm aquela segurança que eles, né? Sim, eu acho que não. Os novinhos feios dão em cima das gurias bonitas. Fica, esse cara tá de sacanagem, olha a cara dele, dá em cima da guria. Porque os caras... Eles têm confiança. Eu sinto mais confiança, cara. O mundo cara. empodera tanto os homens que até os feios se acham na condição de chegar numa mulher bonita nas festas. Fico horrorizada. Muita confiança. Pra ficar com aqueles feios. E pior que quando dá mole, né? E pior que assim, ó, os feios pegam mais que os bonitos, tá? Porque eles têm... Eles são destemidos, eles não Como é que pode? Eles têm alta confiança. Eu queria ser assim, São ó. destemidos. Mas acima de 30, então, normalmente. Geralmente são casados ou acabaram de se separar e querem ir pra uma nova relação. Essa fase. Chegando bombando. Chegando. Você sabe que eu sempre falo que hoje, separou, ele acha que tem disfunção. Separou, ele vai procurar sexóloga, gente. Vai procurar alguém que trabalhe. Mas sabe que a separação é uma coisa maravilhosa na vida do ser humano. De muitas pessoas porque é incrível, proporciona gente. que tu emagreça sem precisar usar medicação, coisa maravilhosa. Porque tu vai só na tristeza tu emagrece, sem precisar. E fora que faz você ver várias coisas que tu não via antes. Por exemplo, que tu não era bom o suficiente. Aí tu vai lá buscar ajuda pra aquilo. Quando tu se separa, tu acha que ninguém te olha. Até que um dia tu começa a ver que as pessoas começam a te olhar. Que tem alguma Mas as coisa pessoas de sempre errado. te olharam. É você que não tinha olhado. Então a separação é uma oportunidade. Eu tenho uma pergunta pra você, mas daí já que a gente tá nesse assunto, primeiro eu vou fazer a pergunta do telespectador pro Paulo aqui. Só não pra não me esquecer. Doutor Paulo, tem o Willy pergunta: boa noite, doutor Paulo e companhia. Tenho uma dúvida em relação ao procedimento peniano. Por exemplo, possuo uma leve encurvadura para a esquerda. O procedimento em si pode deixar o pênis um pouco mais reto? No estado ereto, não. Não muda. Tá? Curvatura, depois que adquire, né? Bem difícil desentortar. Pau que nasce torto. Muito boa. É verdade. Cri. Não é que você me fizeram um sinal assim, ó. E aí eu puxar o microfone, não entendi o sinal. Manda no zap. Tá atrapalhando ali a tua cara. Tá na tua cara, pessoal. Então, doutor, mas aqui ele não deixa, né? Mas
ele não muda, mas alguma coisa ele não muda, não tem como nem dar uma... Não, a gente tenta ali fazer uma maquiada, mas só que o pênis, quando ele tem aquela curvatura já feita, a gente não desentorta, né? Não tem o que fazer. Não. E é ruim o pênis mais torto? Para muitas mulheres, sim. Machuca? Porque, e uma coisa bem legal, né? Que quase ninguém fala, mas pênis quebra, né, gente? A gente esquece de falar isso, gente. Pênis quebra. E o pênis que tem curvatura, ele tem uma tendência muito maior de quebrar. Então, cuidado, porque realmente quebra. Tá, mas daí se quebrar um pênis, tem como arrumar depois ou ele vai ficar sem poder? Fica um tempinho em recuperação. A gente teve um caso aqui numa cidade próxima. De um pênis quebrado. Foi o único que eu ouvi aqui. Cirúrgico. Aí ele usou medicação e teve um efeito adverso da medicação e aí quebrou? Não, numa relação sexual. Normal. Geralmente nas relações. Eu já vi caso de... Eu só vi esse caso. Aqui da nossa região, eu só vi esse caso. Aí eu lembrei de uma coisa que eu não posso falar agora, mas... Mas é muito... Nossa, que eu queria te perguntar, já tava quase esquecendo. Os homens, eles procuram muito uma sexóloga pra tentar melhorar a relação ou algo do tipo? Eles se importam com isso? Ou eles sejam obrigados pela mulher. Sem ser... Isso, que é. Porque normalmente a mulher pede, né? Mas sim, por conta própria. Parece engraçado, mas hoje eu tenho mais pacientes homens do que mulheres. Mas homens héteros ou homens homossexuais? Homens héteros. Hoje eu só tenho 2 pacientes homo. O restante é tudo homens héteros. O homem... Não, eu pergunto isso porque o homossexual, ele se preocupa muito mais. O hétero, ele nunca tá nem aí pra parceiro, assim, normalmente. Você sabe que eu sempre falo que, assim, ó, essa curva, ela, pra mim, ela vem mudando faz uns 2 anos, assim. A pandemia mostrou pro homem que ele não era tão bom quanto ele achava que ele era. Parece engraçado isso. Mas o homem conseguiu perceber que muitas vezes ele achava melhor para ele, e a cobrança da pandemia por estarem mais tempo junto, vivendo mais relações, vivendo mais momentos íntimos, mostrou para ele que ele não era tudo aquilo. Então os homens começaram a procurar ajuda. Inclusive hoje eu tenho vários homens que as mulheres não sabem que eles vêm. Eu tenho vários, e aí vai acontecer o quê? Chega um ponto que a gente vai ter que tratar, vai ter casal, vai entrar, ou ela, né? Mas assim, o homem vem sim procurando muito mais ajuda do que a mulher nos últimos tempos, por 2 motivos. A questão da ejaculação precoce hoje é uma coisa assim muito recorrente dos homens, muito mesmo. E outra coisa que eu também quase não pegava, que é a ejaculação retrógrada, vem acontecendo muito. Que é não conseguir gozar. A retrógrada é quando ela volta pra bexiga. É um caso... Mas vasectomia, alguma coisa? Não. Tá vindo de prócton mesmo. Muito psicológico, viu? Muito psicológico. E outra coisa que, assim, me chama bastante atenção, nós tínhamos muita disfunção erétil. Antigamente só se falava em disfunção, né? Disfunção erétil. Hoje, quem vem já não é mais tanta disfunção erétil. Eles já vêm ou pela ejaculação precoce, que é muito maior do que a própria disfunção erétil. Pelo menos pra mim, né? Como eu falo, a gente não pode generalizar. Mas... Tu vê que a dona da Divas, quando a gente fez aquele podcast falando também da sexualidade, ela falou que o maior público dela era homens casados. Que iam no sex shop comprar coisas pra apimentar a relação. Mas tu vê como mudou há 18 anos atrás, quando eu cheguei na cidade, e eu vim do Rio de Janeiro, e no Rio tu pode falar abertamente sobre tudo, mas você tá sem libido, então, mas com o vizinho também, quando não sei o que, né? A gente, né, pode explorar mais. Quando eu cheguei aqui e sugeri para uma pessoa que tinha 50 anos ir na sex shop comprar umas coisas, ela tomou uma surra do marido. Eu pensei, meu Deus, nunca mais vou sugerir nada. Porque entra naquilo que a gente vai ter um feminicídio. Porque entra naquilo que a gente falou antes. Olha o quanto nós, culturalmente, querendo ou não, aqui a gente é fechado. A gente ainda é hoje em dia. Não adianta a gente falar que não. Eu sempre falo, as pessoas perguntam, o que faz uma sexóloga? Nem sabem. Primeiro porque nem sabem que existe uma aqui em Chapecó. Porque todo mundo quer procurar fora. Como o Paulo falou antes, né? As pessoas quando vão procurar ele, é os de fora.
O meu maior número de atendimentos são pessoas que vêm da região. Porque as pessoas não querem ser conhecidas. Exato. Como a gente circula no mesmo meio, daqui a pouco tu vai estar jantando com a pessoa que te consultou. As mulheres não ficam consultorizadas. Minha filha fica assim, mas como é que as tuas amigas, mãe, vão no teu consultório? Tu acha que eu vou ficar lembrando delas? Eu não lembro. E isso é uma coisa que é bem importante a gente falar, né? Que assim, eu sempre falo que não é porque você estava comigo há 15 minutos atrás no consultório que nós vamos jantar junto e eu vou lembrar do que eu falei com você ou vou comentar sobre isso. Eu acho que isso, indiferente de ser comigo, contigo ou com o Paulo, qualquer um de nós, eu acho que o sigilo e a confiança e o respeito é o principal, eu acho que tem né, a ética, gente? A ética, mas né? tem uma coisa que é a minha memória que é uma desgraça, então isso protege. Gente que eu não lembro mesmo. Eu tenho uma amiga que fala, lembra aquele segredo que eu te contei? Até hoje eu não lembro, ela ficou furiosa. Mas eu sou uma pessoa ótima, conta segredo, eu esqueço mesmo. Eu também. Sabe qual que é a minha cabeça? O meu cérebro de memória é a Ana Júlia. Sério, eu tenho uma memória muito ruim. Eu só olho eu vou pra... te roubar, então. Ana, como é que é aquilo? Não sei o quê. Ela sabe... Quando eu vou perguntar, ela já me responde. Gente, sério, minha memória é horrível também. Doutora, deixa eu fazer mais uma pergunta que provavelmente muitos homens devem te perguntar na hora de fazer o procedimento. O procedimento pode, né, já que tu falou ali da ejaculação precoce e tal, pode ter alguma alteração ali na hora do sexo, enfim, fazer como, por exemplo, broxar ou algo do tipo? Então, Eles te perguntam isso também? Pergunta. Ocorre sim alterações de sensibilidade, tanto para mais quanto para menos. Então, tem pacientes que, por exemplo, antes tinham um problema de não conseguir segurar, né? Agora eles conseguem segurar mais ainda, porque altera a inervação, né? Então, pode sim alterar para segurar mais. É o que eles mais relatam que conseguem. No caso, eles mais. aguentam Pra quem mais. tem ejaculação precoce seria bom. Então, olha só. Eles conseguem segurar mais. Então, olha, você pode indicar isso para os teus pacientes de ejaculação precoce. Ó, vamos já começar a fazer umas parcerias aí. Doutor, mas e aí, broxar não broxa? Fazer um combo. Não, porque o produto ele não vai dentro do corpo cavernoso, que é a estrutura que faz com que o pênis inche, né? Fique ereto. É por fora dele. Né, que a gente faz tipo uma maquiagem, entre aspas, né? Um preenchimento ali pra deixar tudo... Vou ter que começar a sair indicando pro povo aí, fazer fazer isso rosto, aí. Né? Como ela falou, na verdade, vai fazer como se fosse uma capa em cima do teu músculo. E o pênis, como o Paulo falou, ele só se infla, né? Ele só fica ereto porque ele tem muito sangue. Mas, como ele falou, todo o cuidado é para justamente não magoar, não machucar esses corpos cavernosos ali. Sim. Então, ele vai estar fazendo uma proteção. Mas até o tempo também de ereção se prolonga um pouco mais, porque o produto ele faz uma compressão venosa, né? E como se fosse um anel. Exatamente. E tem uma dificuldade de retorno do sangue e dá uma segurada maior ali. Esse então. É mais ou menos como se fosse um anel peniano. Vamos pensar assim, né? A gente sabe que o anel peniano ele acaba retardando homens que têm ejaculação precoce, ele retarda porque segura, né? Não sai com tanto... O preenchimento... Ele acaba fazendo isso, ele dá mais resistência, né? Segura mais. Eu não sei qual dos três pode me responder isso, mas assim, por que né, cada vez mais a gente tá tendo essas ejaculações precoces? O que leva a isso a acontecer? E talvez, não sei, acho que a doutora pode me responder também. E a mulher, por que a mulher normalmente é tão difícil uma mulher gozar? Mas a mulher, culturalmente, por que seria fácil se desde o início ela é reprimida, se ela põe a mão no genital, ela é reprimida, enquanto o homem põe a mão no genital? Olha, mostra aí pra tua tia onde está teu pinto. Desde o começo tu é estimulada. Isso tudo fica no teu subconsciente, isso fica como trauma retido, fica como aquelas coisas da infância que você não consegue resolver. Começa por aí. E quando a mulher vai mostrar sua sexualidade, as próprias mulheres a reprimem, né? Quando eu me separei, uma coisa que minhas amigas diziam, não fica bem pra você, não fica bem pra mim o quê? Eu pago meus impostos, não saio como casado nem com ninguém com menos de 18 anos. Eu faço o que eu quiser. Ai, vem a filhinha. Não sendo dentro dessas três, tá ótimo. Tipo, entendeu? As pessoas já te julgam, né? Pra tudo que assim, faz. O homem, se ele pega 10 mulheres numa semana, ele é o garanhão. Se a mulher pega 10 homens numa semana, ela é uma... Não, e quando tu te separa com 40, aí no hospital já começa, né? Tô sabendo que é tem um monte de gente ali, um monte de safado, que tem um monte de amante. E aí, tá saindo com um gurizinho mais novo, tá pagando, eu uso meu dinheiro como eu quiser. Se eu quiser pagar uns 10, eu pago pra me incomodar. Eu posso distribuir bis. Eles falaram isso pra ti? Eu sei que tem gente que distribui bis, eu posso também distribuir bis, se eu quiser. O dinheiro é meu, claro que falava e recebi essa resposta, sim. Gente, doutora, no caso do homem, né? Como ela falou, a gente tem aspectos psicológicos, né, e anatômicos, né? Então,
Tamara trabalha mais a questão psicológica, né? Para resolver essas questões de ejaculação. A gente vê hoje muita pornografia, né? Então as pessoas estão cada vez mais precoces, crianças, né? Com acesso à pornografia. Tudo isso vai gerando distúrbios mentais que influenciam totalmente a sexualidade. E daí, é isso que eu ia A perguntar. avaliação do sexo muda quando tu tem um acesso à pornografia. Muito Mas o que acontece com o uso da pornografia? Ele piora ou melhora uma relação? Piora. Por quê? Nossa, ele acaba com muitas relações. Pensa comigo, imagina, um filme pornô. Pensa comigo um filme que você já viu aí. Quantos minutos leva para aquela mulher chegar a um orgasmo? 1, 2? E quantos minutos ela fica gozando? Quantos minutos ela fica lá fazendo caras e bocas? E fora que Aquilo o homem, é real? E fora que tu cria ali todo um cenário, né? Uma expectativa de pornografia que é fora do real. Que não né? existe, né? Uma Exatamente. coisa que não existe. Então, a pessoa que vê a pornografia, ela chega ali, ela cria um cenário ideal de sexo e ela quer reproduzir isso na vida real. E às vezes é frustrante, porque aquilo não é real. Então, E principalmente aí, e aí entra o que a gente falou antes ali, os números de mulheres que acabam tendo mais orgasmos em relações homoafetivas, né? Por quê? Porque a mulher se conhece mais o corpo dela. Ou a mulher, ou o homem, seja lá, diferente do o que vai acontecer, quando ela vai para uma relação com um par que tem o mesmo corpo que ela sabe como tocar, ela sabe como fazer. Agora, quando a gente tem um casal, vamos colocar um homem e mulher, que muitas vezes aquele cara vem da pornografia, essa mulher ainda não conhece muito bem o corpo dela, e ele vem com aquele estigma, tem que fazer daquele jeito, tem que penetrar forte, tem que bater, enfim, tem várias coisas que ele vai seguir. Ela, não. Você imagina como é essa relação? Para ela, é terrível. Para ele, ok, porque a gente sabe que o homem ele acaba tendo uma tendência, pelo estímulo visual, de ser mais fácil, né? Mas e essa mulher? Vai viver uma relação horrível a vida inteira, com uma tendência de nunca sentir prazer. E aí, mais uma vez, culturalmente, a gente vive uma tendência onde a mulher, ela acha que ela precisa ficar naquele relacionamento ruim, porque eu casei virgem, porque ele é meu parceiro, porque eu tenho filhos, porque eu não falta nada dependo. em casa. Porque ele me dá tudo que eu tenho. Mas peraí, o que é tudo? Ele paga tuas contas? Ele faz isso, aquilo? Isso é tudo pra você? E aí, onde que tá o prazer? Porque eu sempre falo que de tudo o que nós falamos aqui, eu tenho certeza que tanto a Patrícia, quanto o Paulo, quanto você, Vanessa, e eu mesma, a gente faz por prazer. Por isso que se torna tão fácil de falar, tão leve, tão gostoso de falar. Agora, pega uma pessoa que não domina isso que nós estamos falando, ou que não é boa pra ela mesmo, que a sexualidade dessa pessoa não seja boa. Você acha que ela vai conseguir vir aqui ter essa conversa que a gente teve? E aí, na hora do prazer que ela tem em casa, será que ela vai realmente conseguir sentir prazer? É isso aí, gente. Tá muito legal a conversa. Acho que a gente vai ter que fazer um quadro mais mensal nosso. Aí eu e a doutora, a gente tem o nosso papo sem neura, né? E tá meio parado. Vamos ter que voltar daqui a pouco, né? Juntar nós aqui pra nós falar mais sobre esses assuntos. Mas já deu uma horinha aí de podcast, já tá na hora de encerrar. E aí, queria que os três fizessem suas considerações finais, enfim, sobre o que vocês quiserem falar, ou se quiserem dar alguma dica aí para as pessoas, né, nessa questão de sexualidade, de tabus, enfim. Quem quiser começar. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem o que a gente quer para a nossa vida, o que nos incomoda, e ir atrás de realizar as coisas que vão nos deixar mais realizadas como pessoa, como ser humano, como parceira de alguém, e não tentar se enquadrar num padrão. Mesmo porque o bonito é o ser diferente, e é o ser diferente que agrega, né? A coisa da gente ser tudo muito padronizado, não é como sair de uma fábrica onde você tem todas as bonequinhas iguais, né? O que a gente vai aprender com isso? Qual a nossa oportunidade de melhoria, da gente melhorar as nossas relações com uma forma geral? Nenhuma. Então, o ser diferente é o que nos faz seres humanos tão diversos e que pode contribuir para a vida do outro, né? Mas o que lhe incomoda realmente não é o que incomoda a tua amiga. Eu acho que vale a pena a gente procurar auxílio. Isso aí, doutor Paulo. Eu gosto de falar que sexualidade é um dos pilares da vida, né? Então, a gente se entender cada vez mais as nossas necessidades, a gente vive bem os outros ramos da vida, a gente vive melhor. A gente se relaciona melhor com o parceiro, com os familiares, né? Não maltrata os filhos.
Então, quanto mais a gente se entender, quebrar esses tabus, né, que tem em cima da sexualidade, e eu falo isso diretamente mais para os homens, né, que são extremamente vergonhosos, né, em procurar ajuda, né, por que não? Com certeza eles vão viver melhor. Como diz, né, tem um ditado que fala, quando a pessoa tá estressada, tá brigando com todo mundo, não, tá sem transar, né? Só pode. Ou a pessoa que sacaneia muito o outro. Eu posso falar o meu ditado, né, preferido? Que é, quem fode não fode os outros, né? Boa, essa. Exatamente. E você, Tamara? Suas considerações finais? Então, eu acho que o mais importante seria as pessoas entenderem que o prazer é teu. Ninguém é capaz de te dar prazer se você não sentir. Talvez isso seja dentro do que a Paty falou, do que o Paulo falou, que sexualidade é um conjunto e não apenas o sexo em si. Então, não permita terceirizar o teu prazer para o outro. Saiba você aonde está o teu prazer. E aí sim, com certeza, esse conjunto aí de sexualidade, vida plena, libido boa, né? Vai estar, com certeza, dentro de uma vertente que é o que a gente chama de prazerosa. Muito bom, gente. Obrigada. Presença de todos. E é isso aí. Vamos marcar os próximos papos. Um beijo para quem nos acompanhou. Até mais.